Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 7, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 6 ao 11, causas anteriores das aflições e esquecimento do passado. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos aos céus, pedindo licença a Deus para a gente iniciar mais um estudo de hoje do nosso Evangelho, convidando Jesus para a nossa mesa como local de honra, ocupar o local de honra. Vamos convidar a espiritualidade amiga para nos intuir, nos orientar. Vamos dar por aberta a nossa reunião de hoje, nós conversando o Evangelho, em nome de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, o que podemos entender por causas anteriores das aflições? Por que esquecemos o passado? Por que devemos nos resignar diante das aflições? E como superar o sofrimento? Eu acho que, como espíritas que somos, uma pergunta muito recorrente no nosso mundo é por que esquecemos o passado, né? E as pessoas perguntam, mas se eu não lembro, por que que eu tenho que pagar uma coisa que eu não lembro? Mas se eu não fiz nessa vida, por que que eu tenho que pagar? Né? Vocês ouvem isso, meninas? Sempre. E isso é a coisa mais interessante, porque o esquecimento do passado é uma bênção, é uma Uhum, generosidade de Deus para conosco. Pensa se a gente fosse reencarnar aqui, dentro da mesma casa, você tivesse contato ali com um irmão, ou um pai, uma mãe que foi um algoz em existência passada. Como que você ia poder olhar nos olhos dele? Como é que você poderia conseguir levar adiante a sua missão, a sua evolução? Então, Deus coloca isso como se fosse uma coisa tampando nossos olhos, um véu, como dizem, né? Para que a gente. Mas no nosso subconsciente fica guardado. A gente não esquece isso, não. Quando a gente volta para a erraticidade, a gente lembra das coisas que fez e supera. E o que a gente conseguiu superar, né? Então, isso é uma dádiva, é uma bênção de Deus, uma misericórdia, para poder nos ajudar a levar adiante. Porque tem certas situações em certas famílias que a gente pensa assim, nossa, como é que a pessoa consegue viver ali? Se a gente que está fora pensa assim, imagina a pessoa que está lá dentro. E ela não tem opção, ela está ali, é a família dela. Dentro daquela casa corre o sangue na mesma veia. É pai, é mãe, é irmão. Então, se você esqueceu, é porque Deus te abençoou com isso, para que você possa seguir seu destino. E você possa cumprir o que você se comprometeu, para poder dar um passinho a mais na sua evolução. É bênção de Deus. E aí, para a gente fazer isso, não adianta você fazer isso daí emburrada, não. Ficar brigando, ficar se queixando. O certo é se resignar, é orar, é fé. A principal coisa é fé em Deus. Pedir orientação de Deus, pedir orientação da espiritualidade para te conduzir no caminho certo, para você conseguir cumprir a sua missão. Porque se você faz errado, não adianta que você vai voltar e fazer de novo. Gente, olha, eu acredito assim. Na realidade, as coisas difíceis que a gente passa, a gente deveria agradecer a Deus. Porque sabe aquela história assim que Deus não coloca um fardo muito pesado nas costas ou nos ombros de quem não consegue carregar? Se Deus te capacita, se Deus te coloca isso para você levar adiante uma vida complicada, quantas famílias, quantos lares que a gente vê que tem pai alcoólatra, mãe drogada, filho drogado, filho com deficiência, pobreza, é tanta coisa que a gente ouve falar e que a gente vê que se aquelas pessoas estão passando ali é porque Deus colocou um fardo complicado, mas nas costas de quem tem condições de superar, de levar adiante aquilo. Então, na realidade, é uma colheita que ele está fazendo já, né? Ele já está colhendo aquilo que ele fez e superando a cada dificuldade que ele passa. A gente deveria era agradecer. Aliás, eu tenho isso comigo, sabe? Eu costumo agradecer a Deus
pelas coisas boas que me acontecem na vida, mas principalmente pelas dificuldades que eu passo, pelas dores que eu já passei, pelas dores que eu passo, pelas dificuldades que eu enfrento, porque são essas que fazem a lapidação no meu espírito, que me educam, que me faz tirar um aprendizado da minha lição. Vou parar, né? Porque esse assunto ele é E olhar muito para trás, né, Ana? Porque assim, você olha para trás é muito orgulho, né? Você falar assim, isso. eu achei que eu não ia sair daquele ponto e eu tô aqui, né? Tem momentos que a gente pensa assim, como eu passei por isso? Como eu É, consegui atravessar esse período da minha vida? Então é só com Deus, com oração, com fé, e a gente tem que agradecer a Deus a cada momento por causa disso. Eu vou é deixar vocês verdade. complementarem, porque esse assunto é muito bom da gente conversar, e a gente se deixar, a gente leva muito tempo. Mas assim, eu só vou fazer uma pontuação, né? Quando a gente fala de esquecer o passado, todas nós três aqui, a gente foi agraciado aí com a possibilidade de fazer a terapia. E a gente faz terapia porque a gente só lembra dos acontecimentos dessa vida, né? E com os acontecimentos de uma vida só, a gente passa anos e anos e anos e anos tentando entender, digerir, ressignificar, se colocar ali como, né? Eu passei, mas muita gente passa, porque o fato é esse, né? A gente passa por dores ali, mas a gente não é a única no mundo, não. O pessoal passa por aquelas dores também, e muito mais, e a gente tem que respirar e seguir em frente. Mas isso com uma vida só. Você imagina você recordar aí duas, três, quatro, cinco vidas, essa infinidade de vidas que tem, e você conseguir ter um psicológico em dia para seguir em frente, né? Para falar, essa maguinha aqui não, essa maguinha aqui a gente vai ressignificar, né? Fulano na outra vida te matou. Não, não, isso aí a gente ressignifica. Quantos anos de terapia não ia precisar para tudo isso, né? Quantos Então, Deus. divãs? Exatamente. Então, Deus, ele é misericordioso e assim, é estratégico, né? Esse esquecimento é um esquecimento estratégico e é temporário, porque a nossa vida não é aqui, isso daqui é uma passagem de tempo. A gente está aqui para o nosso progresso, a gente vai voltar para nossa casa e quando a gente volta para nossa casa, a gente rememora tudo aquilo que a gente viveu. Então, não é um esquecer, eu nunca lembrei. Você nunca lembrou nessa vida, nesses oitentinha aqui, mas você não tá nesses oitentinha anos. Sua vida não é isso daqui, sua vida é na espiritualidade. E quando você voltar para lá, você vai lembrar, né? Mas pode ser que você volte para lá amando seu filho, que foi a pessoa que te matou numa outra vida. Pode ser que você faça uma terapia em tempo integral sem ter necessariamente que amargurar as dores das outras vidas. Então, assim, tem um propósito muito mais inteligente do que a gente pode explicar dentro da nossa humilde sabedoria, né? E a sabedoria divina é tão, né, Deus foi tão sábio na criação que o nosso cérebro ele foi criado para esquecer. Nós não daríamos conta de lembrar tudo o tempo todo. Então, por isso, nós esquecemos coisas dessa vida. E aí, Como? se nós já esquecemos coisas dessa vida, é porque é importante a gente esquecer, porque claro, não tô relativizando aqui o esquecimento, a falta de compromisso, nada disso. Mas a gente esquece, né? Coisas que aconteceram na nossa vida semana passada, na infância, na adolescência. A gente vai lembrar, filtrar os fatos mais importantes. E é justamente por isso, para a gente conseguir é, dar significado àquilo que realmente importa. Ah, o esquecimento é importante do passado para a gente conseguir se libertar das coisas ruins e viver coisas boas e coisas novas. Por isso, a espiritualidade nos deu a bênção do esquecimento.
Lembrar que se a gente está aqui na Terra, nessa encarnação, como diz Haroldo Dutra, essa é a reencarnação mais importante que nós poderíamos ter. Porque não adianta, ai, na última encarnação eu fui uma princesa, fui isso, fui aquilo. Então, é sinal de que na última encarnação você não aprendeu nada. E tem que voltar aqui de novo, né? É isso. Pois é, meninas. É, eu acho que eu já acrescentei tudo que eu tinha para acrescentar. Tem uma pauta ali falando como superar o sofrimento, né? Não tem uma apostila que vai ensinar a gente a superar o sofrimento. É, o que acontece é assim, quando a gente acredita no maior, numa força maior que a gente, quando a gente acredita que tudo está no lugar certo, onde que tem que estar, doendo ou sem doer, a gente consegue seguir, né? A gente consegue seguir porque a gente sabe que faz parte de um ensinamento por um tempo determinado ali, a gente tem que passar aquilo e tudo tem uma razão. Então, a gente vai se resignar na nossa dor, tentar encontrar sentido para aquela dor, porque eu acho que é a parte mais importante, você encontrar sentido para a dor, o que que eu estou aprendendo aqui? O que que eu estou ensinando, a quem que isso importa, né? Esse questionário, ele é muito importante a gente se fazer sempre, né? E, e a gente vai superando aí esse sofrimento quando a gente entende que tem uma razão. Eu acho que a gente se perde na dor quando a gente não entende a razão. Porque eu tô passando isso porque Deus quer. Por que que Deus quer? Né? Porque Deus é aquele ser altíssimo, onipotente, onipresente, que poderia me impedir de passar por essa dor, mas Ele não quer me impedir por quê? Mas quando você encontra a razão de você passar pela dor, quando você, né, se questiona ali do porquê que eu estou passando isso, mas sem se colocar como vítima da situação, qual é a razão, o que eu tenho que aprender? Olha, eu preciso ser mais humilde, eu preciso, né? Eu preciso olhar para o lado. Tem outras mães que passam a mesma dor, eu vou dar a mão com elas, elas vão me ajudar e eu vou ajudar elas. A gente precisa se achar, a gente precisa encontrar, né, a razão da gente passar por aquilo. Quando a gente encontra a razão, eu acho que a gente encontra o caminho da resignação, a gente encontra o caminho de respirar e seguir em frente e falar, eu passei porque eu tinha que aprender isso. Ou eu passei porque todo mundo passa e todo mundo supera e eu também vou superar, né? Então, eu acho que o caminho para você superar o sofrimento o caminho que eu imagino, tá? Que você vá superar o sofrimento é você não se impedir de sofrer. Eu acho que faz parte da questão humana você sofrer e entender aquele sofrimento. Você não pode ficar dentro do sofrimento uma vida inteira, né? Você precisa entender o que tem ali para você aprender e olhar para o lado e falar assim, bom, com dor ou sem a dor, eu vou seguir, né? E vou levar comigo esse ensinamento e ajudar quem eu tiver que ajudar e me ajudar no que for possível. Vocês concordam comigo, meninas? Com Acho que de certeza. dor, de sofrimento, cada um de nós aqui tem uma bagatela de coisa que a gente, se fosse falar sobre isso aí, a gente pegava um programa só para falar da gente. Mas o que eu acredito é que nem é superar, Leia, é ressignificar, A dor, entendeu? né? Porque o Eu sofrimento, se acho. você começar a mexer na ferida, começa a doer de novo, Uhum. né? Então, é ressignificar isso e trazer isso como aprendizado para a vida da gente e seguir adiante. O que nós temos que passar aqui, ninguém vai passar por nós, é nosso. Então, é isso. Então é isso, meninas. Mi, você quer colocar alguma coisa? Não. Então, eu vou agradecer pelo estudo e vou pedir para minha amiga Michele fazer nossa prece de encerramento.
Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, agradecemos pelo estudo de hoje, pela nossa comunhão, pelo aprendizado. Pedimos que a espiritualidade amiga nos acompanhe, nos ajude na nossa jornada diária, nos ajude a ressignificar todo o sofrimento e toda oportunidade de crescimento que nós temos. É isso que pedimos e agradecemos que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.